É curioso quando a gente olha do ponto de vista da ciência política, a percepção da população brasileira em relação a essa questão do crime, né? Quando você conversa com as pessoas, fala, não tem jeito, o crime está dominando esse país, né? As pessoas falam desse jeito. Não tem, o Brasil não vai ter jeito. Como é que funciona, hein, professor? Quando a gente fala da elaboração de uma política pública e até ela ter o resultado esperado, né? E quando ela é elaborada, qual é o foco, como se resolve e a expectativa da população, que às vezes ela não é correspondente aos dados, né? Por exemplo, a gente ouve muito aqui em São Paulo, as pessoas falam, por que São Paulo? E tem pavor de vir a São Paulo. E São Paulo, os índices de violência têm queda, e há muitos anos, o homicídio, que é o índice oficial, né, quando você fala sobre uma cidade realmente violenta, né, só que a percepção da população não é essa por outras questões. Como é que funciona desse ponto de vista da ciência política, dessa elaboração dessa política pública hoje que está sendo lançada? Perfeito, Fabiola. E dependendo do ângulo que está se olhando para esse problema, se é alguém periférico, se é alguém que está no centro, as profundas desigualdades que caracterizam o Brasil, elas se refletem também nessa perspectiva em relação à segurança pública. E um outro ponto que é interessante ressaltar é que a percepção pública, os recentes surveys que a gente tem olhado, é que o governo Lula é mal avaliado, justamente está sendo mal avaliado pela população nessa perspectiva da segurança pública, enquanto em outros aspectos ganhou bastante apoio desde as eleições, economia, educação. O ponto específico da segurança pública ainda é esse calcanhar de Aquiles do governo. E é interessante pensar como essa perspectiva de política pública que você colocou muito bem, Fabiola, ela depende de colocar um tema na agenda como sendo central, né? Então, talvez falte isso ser uma prioridade e algo que merece atenção e recurso suficiente para enfrentar um problema tão relevante. Quando a gente está falando de organizações criminosas muito bem estruturadas, a gente está falando de grupos que desafiam quase que a legitimidade do Estado, né? Porque há esse espaço para regiões e inteiros e partes do Brasil que o Estado não é capaz de exercer o monopólio do uso legítimo da força, que é a definição de Estado para a ciência política, né? Esse uso da força ele fica muito mais claro vindo dessas facções, dessas organizações, do que do Estado, e a população assim percebe. Né? A discussão em torno de como executar essa política pública ela é muito importante. Mais do que nunca é preciso pensar em política pública baseada em evidência. E quando a gente fala de inteligência, parece que é um termo muito geral, né? Talvez inteligência comporte essa política pública baseada em evidência, mas comporta outras coisas também, né? É importante enfrentar os problemas com o ferramental que a gente tem disponível de metodologia na ciência, que já é um ferramental muito útil. A gente tem iniciativas que têm já resultados em evidência muito relevantes, né? Como, por exemplo, as câmaras corporais no estado de São Paulo. Tem uma pesquisa muito importante da professora da GV, Joana Monteiro, que deixa muito claro a redução da letalidade. Então, é começar com essas iniciativas num âmbito menor e, a partir de bons resultados, fazer isso se tornar uma política nacional é o melhor caminho para se pensar num avanço de fato e na percepção da população de segurança, né? Porque você deixou muito claro, isso é super interessante, sobre como a percepção da segurança nem sempre é aquilo que a gente vê refletido nos dados. E daí a importância da gente usar isso, porque se o operador da política pública ele atua só pensando na percepção da segurança, é muito mais fácil que ele pense em políticas que atinjam somente o centro da cidade ou as regiões mais abastadas e deixem as regiões periféricas ou que têm pessoas com menos acesso a recursos em geral também mais sujeitas a esses problemas da segurança pública, né? É preciso pensar de forma global, é preciso pensar em políticas de fato. Dividir o ministério é uma questão mais política do que administrativa e de execução, né? A gente sabe hoje que não necessariamente aumenta o gasto, mas também não necessariamente resolve o problema. É preciso
ter como prioridade. Acho que nesse momento, eu acho que é esse momento de formulação da agenda que a gente fala em política pública. Então, o governo precisa olhar para essa questão como prioridade, como sendo algo que precisa de um olhar atento e da atenção do governo como um todo. É uma balança entre as duas ali, é isso? É isso mesmo. E hoje utiliza-se muito mal a inteligência no combate ao crime organizado, né? Por isso, o crime organizado se organiza da forma como ocorre no Brasil, né? Já virou multinacional, essas facções criminosas viraram multinacional. As sedes das facções funcionam no Rio de Janeiro e em São Paulo, a de São Paulo mais forte que a do Rio. Elas se nacionalizaram, foram para diferentes regiões do país, disputam territórios hoje, é o que se diz que ocorre na Bahia, disputam território entre si, Comando Vermelho e PCC, e também com as facções locais, e já levaram as suas atividades para mercados internacionais, estão dominando aqui países vizinhos, o PCC é hoje o principal fornecedor de drogas da Europa. Agora, uma coisa aconteceu de novo em relação ao que costumava ocorrer antes. Aquele lero-lero segundo o qual o problema da segurança pública era dos governadores, isso não se sustenta mais. Então, nesse ponto, o Flávio Dino avança no discurso, que ele incorpora o problema como um problema também federal. E ele tem um discurso apropriado. Agora, uma coisa é falar nessa área de segurança pública, outra coisa é fazer. E nada vem sendo feito de forma efetiva. É preciso lembrar que não é a primeira vez que o PT governa o país. Houve 2 mandatos do Lula, 1 mandato e meio da Dilma, o Lula está no poder pela 3ª vez. E esse é um problema que não é resolvido por diferentes tendências políticas no Brasil. Hoje tem problema em São Paulo, que é governado pelo bolsonarista Tarcísio de Freitas, tem problema no Rio de Janeiro, que é ali um problema que se prolonga ao longo dos anos, e a Bahia virou um problema, a Bahia ultrapassou em letalidade policial os índices do Rio de Janeiro. No início, em março, nós tínhamos uma crise de segurança muito grave no Rio Grande do Norte, que também é governado pelo PT. Da cadeia foram organizados e ordenados ataques fora que aterrorizaram a sociedade potiguar durante semanas, até que fosse controlado. Então, é um problema que é suprapartidário e não se resolverá com um discurso fácil, Fabíola. É preciso que planos sérios, bem concebidos, que comportem essa união de esforços, governo federal, estados, muito bem coordenados, com muita inteligência e mais inteligência até do que força, e que isso seja colocado em prática. Não parece ser essa a bala de prata desse plano que vai ser anunciado nessa segunda-feira. É mais um plano anunciado sem muito foco, num ambiente de grande dissolução política, divisionismo. Então, a chance de êxito ela precisa se comprovar na prática. Lero-lero não resolve o problema, Fabíola. Mas é história de filme, né, Josias? Ele vem, verdade. dá esse tiro e consegue frustrar esse mega assalto. E a forma como ele foi organizado me chamou muita atenção também. A organização do crime, né, Josias? É verdade. Essa modalidade de crime, ela sempre chama atenção pelo espalhafato, né, Fabíola? E o Brasil vai virando um país de paradoxos constrangedores. Há tempos disseminou-se a impressão de que o noticiário de política deveria sair na seção de polícia. Agora consolida-se a sensação de que as notícias de polícia vão acabar migrando para editoria de economia. Esse documentário do UOL sobre o novo cangaço, ele potencializa essa impressão, dissecando esse caso de Araçatuba, que ocorreu, como o Adorno nos contou agora, em 2021, né? Esse material do UOL, ele ilumina os bastidores de um ataque mal sucedido,
que entra para a crônica como uma exceção que confirma o sucesso como regra desse empreendimento criminoso. De acordo com a reportagem, ocorreram 3 grandes ataques desse gênero por ano, desde 2015. Em 28 incursões, os criminosos roubaram 610 milhões de reais. É muito dinheiro, né? Essa expressão, o novo cangaço, ela evoca aqueles saques praticados pelo bando do Lampião em povoados do Nordeste, ali na primeira metade dos anos 1900, né? Os novos cangaceiros, eles operam sob recrutamento das facções criminosas, os bandos são compartimentados, quer dizer, presos eventuais desconhecem a cadeia de comando, não são capazes de identificar os criminosos que estão acima deles, e para assaltar grandes cofres, o crime organizado modernizou a tecnologia dos ataques. Armamento pesado, eles subjugam a polícia local, amedrontam a população, fazem reféns, obstruem vias de acesso e assaltam bancos, empresas de valores, cooperativas de crédito. A dominação de cidades, Fabiola, para prática de assaltos, é uma coisa brasileira e envolve investimentos pesados em planejamento, em infraestrutura. Eu costumo comparar isso a uma startup. Essa expressão é importada do inglês, significa, aí numa tradução livre começar algo novo no mundo dos negócios, né? Esse novo cangaço é um empreendimento do crime organizado que se desenvolve sob o estímulo de um Estado esculhambado. O Estado não consegue reprimir o crime e ele se desenvolve. No caso de Araçatuba, a coisa desandou graças à ação de um PM aposentado aí, que baleou 2 bandidos, né? A quadrilha esperava subtrair ali 400 milhões de agências do Banco do Brasil e da Caixa Econômica e roubou 3 milhões de reais. Agora, isto é um empreendimento econômico, virou um negócio, e o negócio cresce na proporção direta da incapacidade, à medida que decresce a capacidade do Estado de combater o crime. Então, daqui a pouco migra para as páginas de economia, Fabiola, virou um empreendimento de sucesso. É isso. Adorno, para quem quiser, o documentário está à disposição, está no YouTube, está na nossa página principal. Quando você abre a página principal, é a primeira reportagem aqui, né? Ó, a surpresa que frustrou um dos maiores roubos a bancos do Brasil. Um documentário de mais ou menos 35 minutos, é isso? Mais ou menos? Né? Não. 29. Meia hora de documentário e que traz todos os detalhes. Parabéns, Adorno, um beijo para você e até a próxima. Vale muito a pena, viu, Fabiola? Vale a pena. Você assistiu, eu assisti também, muito bom, muito bem feito, explica essa dinâmica do crime, né? E é uma trilha, uma trilha policial curiosa, né? Porque mostra a ação isolada aí desse PM aposentado. Muito bem feito, o material vale a pena ver. Tá aí, Obrigado, Adorno. eu queria só acrescentar o que o Josias mesmo disse, porque o novo cangaço ou domínio de cidades é uma evolução criminal. É resultado de uma incompetência do Estado de lidar com o crime organizado no Brasil. Porque, veja, nos anos 90, o principal crime a banco no Brasil era aquele crime que tinha o sequestro do gerente, que o cara entrava com bomba no meio do dia, fazia pessoas reféns ali dentro do banco. Passou esse tempo, em 2000 começa o grande crime ser o crime do tráfico de drogas. E aí o surgimento e o fortalecimento do PCC e das facções locais juntamente com as outras organizações da América do Sul. Em 2010, essas organizações ficam tão grandes que elas apostam totalmente no tráfico internacional de drogas. E a partir do tráfico internacional de drogas, esses caras que fazem os chamados novo cangaço ou domínio de cidade, são esses caras que ganharam muito dinheiro com o tráfico internacional de drogas, que eles acabam financiando ou fortalecendo esses novos ataques em empreitadas individuais, apesar de terem ligações com a facção. Então, ou seja, o que o Josias disse realmente faz total sentido. É uma prática frustrada do Estado não ter conseguido controlar esse crime organizado que hoje chega no seu ápice, que é o domínio de cidade ou o novo cangaço. Eram os grandes favoritos, de fato, neste ano. Na verdade, nos últimos anos já eram colocados como favoritos, claro,
por terem colocado à disposição de empresas, basicamente da humanidade, Fabiola, uma nova tecnologia que permitiu que as vacinas contra a Covid-19 fossem desenvolvidas. Mas vamos primeiro, Fabiola, desmontar uma fake news que a gente escutou muito durante os anos da pandemia, ou pelo menos no auge da pandemia. Uma vacina tão rapidamente desenvolvida assim, certamente é insegura, certamente nós não podemos tomar essa vacina. Bom, vamos lá, vamos contar a história desses dois cientistas que ganharam o prêmio hoje e mostrar que, de fato, essa pesquisa que levou ao desenvolvimento da vacina contra a Covid-19, ela vem, na verdade, já há muito tempo. Os cientistas se conheceram em 1998, século passado. Em 2005, eles publicaram um primeiro estudo mostrando, basicamente, a capacidade de você modificar a forma de produzir vacinas e, assim, justamente, acelerar o processo. Eles depois foram justamente negociar, vender essa tecnologia para as grandes empresas. E aí, quando chega a pandemia da Covid-19, Fabiola, claro, essa tecnologia já estava bastante madura para que uma nova vacina fosse desenvolvida para uma nova doença, no caso, a Covid-19. Então, aquela história de que não pode ser, uma vacina não vem da noite para o dia, não vem mesmo. Eles começaram quase há 20 anos. E essa é a nova tecnologia, basicamente, que hoje vai dominar, já está dominando toda o desenvolvimento. Empresas, elas, obviamente, foram para um lado muito diferente do que a ciência estava trazendo. Então, se de fato hoje é um dia de comemorar e de celebrar essa tecnologia que foi absolutamente revolucionária, o que parece não caminhar na mesma direção é a questão, obviamente, da propriedade dessas vacinas, ou seja, do monopólio que ainda existe sobre a patente dessas vacinas e, claro, a política. Por que a política? Porque, óbvio, a ciência ela pode evoluir, mas se você não tiver uma decisão política de distribuir vacinas ou de comprar e garantir essa distribuição, obviamente nós não temos um benefício para a humanidade. Você tem um benefício muito restrito. Isso, inclusive, eu trago na minha coluna de hoje, mostrando, Fabiola, olha que dramático. Nós tanto falamos aqui, né, como os países ricos compraram doses e mais doses e mais doses de vacinas, deixando o mundo em desenvolvimento desabastecido. E olha só, no ano passado foi feito um estudo que mostrou que, em meados do ano passado, os países ricos já tinham jogado no lixo 1 bilhão de doses de vacinas que tinham sido, obviamente, já tinham terminado o seu prazo de validade, já tinha expirado, ou seja, eles não podiam nem usar aquelas vacinas que eles acumularam nos seus estoques. 1 bilhão de doses jogadas fora no lixo pelos países ricos. Isso, se não é um crime, é difícil de explicar de qualquer outro jeito. E só para completar, hoje os dados ainda da OMS mostram o seguinte, que na população mundial nós temos aí uma média de 72% da população mundial vacinada contra a Covid-19. 72%. Em 2023, lembrando que nós estamos aí vários anos já depois da pandemia, na verdade a emergência internacional nem acabou. Eu fui buscar os números hoje pela manhã e eles mostram, Fabiola, que mais de 50 países no mundo não conseguiram sequer atingir 50% de cobertura vacinal para a Covid-19 ainda hoje. Em alguns países, essa média é entre 10% e 20%. Ou seja, Fabiola, a ciência venceu, mas a política e a ganância, claro, do setor privado, essa também prevaleceu e coloca um grande ponto de interrogação no que a gente chama de humanidade. Muito, muito importante você relembrar isso, e é legal a gente falar também o fato de mais uma mulher ter recebido, né? E mesmo assim são poucas mulheres que já receberam esse prêmio Nobel de Medicina, essa bioquímica que recebeu hoje, e compartilhou o prêmio, né? Um prêmio de mais ou menos 5 milhões de reais que eles vão dividir entre eles. É a 13ª mulher que recebe o prêmio Nobel de Medicina. No entanto, eu acho que a segunda não, dessas 13 mulheres que já receberam, parece que somente uma ou duas que recebeu sozinha, as outras foram prêmios compartilhados, né, de medicina, desse prêmio que é distribuído desde 1901,
mais ou menos. Bom, mas muito interessante, ô Jamil, tá aqui, a coluna do Jamil já está disponível para que você também leia mais detalhes a respeito. A ciência venceu, mas a ganância e a política deixaram bilhões sem vacinas, que foi a sua lembrança também há pouco aqui. Obrigada pela sua participação logo cedinho, um beijo para você e até! Fabiola, e apenas para a gente lembrar que aquele momento da pandemia ele foi absolutamente decisivo para a gente entender, obviamente, como é distribuída essas vacinas, como é distribuída a renda do mundo e como, obviamente, as relações de poder existem. Esse prêmio de hoje é mais do que merecido, e até eu cito alguns textos de uma escritora brasileira em Roma, Juliana Monteiro, que falava justamente daquele momento dramático da Itália vivendo a pandemia e que nós achávamos, não, quando chegar aqui vai ser, aí, basicamente no Brasil, vai ser diferente, etc. Aquilo tudo foi muito real. E aí a minha pergunta, na verdade, é da própria Juliana Monteiro, ela faz essa pergunta. Se neste momento não houve uma conscientização maior, quando é, então, que acontecerá essa conscientização? O prêmio é merecido, mas eu acho que ele precisaria também chacoalhar as estruturas do poder e até mesmo do que a gente entende como indústria farmacêutica. É um prêmio de medicina que tem muito a ver com tecnologia, né? Porque a gente também está falando sobre essa história dessa vacina, que é uma vacina que é estudada há muitos anos, mas que teve justamente o seu foco e seus ataques, né? Como você falou, envolve tanta coisa, essa premiação de hoje, a pandemia que vivemos, a tecnologia, a questão da desinformação. Até hoje você ouve profissionais da área da saúde atacando esse tipo de vacina, e às vezes por falta de informação, né? Qual